Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador Osório Jacome, vereador Fernando Lucena, vereador Ranieri Barbosa, subo à tribuna desta casa no início da sessão ordinária de hoje para fazer uma reflexão sobre o processo de votação do relatório final da SEI dos contratos, submetido à apreciação do plenário desta casa na tarde de ontem. Nós estávamos apreciando um relatório que foi fruto de 240 dias de trabalho, de dedicação, de obstáculos enfrentados pelos membros da SEI, por disputas até eleitorais entre pré-candidatos à Prefeitura do Natal, os mais diversos tipos de obstáculos tentaram impedir o trabalho da SEI dos contratos. Mas todos os membros da SEI, todos os membros, sem exceção, foram fiéis ao convite que foi feito para que eles pudessem participar deste processo de investigação. Em nenhum momento, senhor presidente, em nenhum momento foi dito aqui ou na imprensa que os fatos narrados pelo vereador Bispo Francisco de Assis no seu relatório, que aqueles fatos são inverídicos. Em nenhum momento foi dito que aqueles fatos são mentirosos. Em nenhum momento, ninguém contestou os fatos que foram mencionados no relatório do vereador Bispo Francisco de Assis. Portanto, vereador Osório Jacome, eu respeito todo vereador, toda vereadora tem o livre-arbítrio, tem a liberdade de expressão, deve votar, não só pode, como deve votar de acordo com a sua consciência. Quem sou eu para interpretar, ou para julgar, ou para emitir uma opinião sobre uma manifestação de um colega vereador nesta casa? Não. Eu tenho as minhas opiniões e respeito, posso discordar, mas respeito qualquer que seja a opinião das senhoras e dos senhores vereadores. No entanto, votar de forma contrária ao relatório do vereador Bispo Francisco de Assis ou era, já que a votação foi ontem, ser favorável ao arquivamento de todo o trabalho desenvolvido e desempenhado pela SEI. Isso é o óbvio ululante. Isso é óbvio ululante. Isso é claro como a luz do dia. Se o relatório tivesse sido rejeitado, sequer seria enviado ao Ministério Público. Sequer seria enviado ao Ministério Público. E naquele relatório tem fatos, irregularidades que precisam ser apuradas pelo Ministério Público, vereador Ranieri Barbosa. Repito, respeito o voto das senhoras e dos senhores vereadores. Mas votar não significa votar para que a SEI dos contratos tivesse terminado em pizza. Porque o arquivamento nada mais é do que terminar em pizza. Votar não significa dizer: eu não concordo com nada que foi feito na SEI dos contratos, ou não é? Repito, isto é óbvio, ululante, claro como a luz do dia. Muito bem disse o vereador Ranieri Barbosa. Se o relatório tivesse sido rejeitado pelo plenário desta casa, teria sido arquivado.
outro lado, vereador Ranieri Barbosa, alguns vereadores nesta casa disseram que alguns contratos não foram citados no relatório. Tudo bem. Eu assino o encaminhamento de uma forma paralela ao Ministério Público destes contratos que não foram citados no relatório do Bispo Francisco de Assis. Eu assino. Traga que eu assino. Vossa Excelência, desculpe, como uma parte já interferindo, quebrando até um pouco o regimento, Vossa Excelência votou favorável a esses encaminhamentos. Votei favorável como aos eu também encaminhamentos. votei. Exatamente, como Vossa Excelência votou. Eu votei favorável aos encaminhamentos, mas tinham outros contratos que foi dito em plenário que não constavam no relatório do vereador Bispo Francisco de Assis. E isto não justificaria votar contrário ao relatório. Qual seria o lógico? Na minha opinião, e repito, sempre reiterando o respeito que tenho pelo voto das senhoras e dos senhores vereadores, dos meus colegas vereadores. O que seria o lógico? Votar de forma favorável ao relatório, porque, repito, vereador Fernando Lucena, nenhum fato constante no relatório do vereador Bispo Francisco de Assis, nenhum, absolutamente nenhum, de 237 páginas, nenhum fato foi considerado inverídico ou maquiado. Não, todos concordam com aquelas irregularidades apontadas, fruto de um trabalho sério desenvolvido por todos os membros da SEI dos contratos. Então, senhor presidente, este esclarecimento é o que precisa, é o que nós devemos fazer e apresentar para a sociedade de Natal, para aqueles que acompanharam, para aqueles que disseram que a SEI terminou em pizza. Em pizza? Em pizza teria terminado se tivesse prevalecido o voto daqueles que foram contrários ao relatório do Bispo Francisco de Assis, porque se tivesse prevalecido toda aquela documentação, todos aqueles depoimentos teriam ido para os arquivos da Câmara Municipal de Natal. E outra coisa, senhor presidente, para concluir diante do tempo, e outra coisa, senhor presidente, o Ministério Público é o fiscal da lei. Não é a Câmara Municipal que vai ditar ou que vai dizer o que deve ou não fazer o Ministério Público, e vice-versa. E vice-versa. Nós, enquanto Poder Legislativo Municipal, nós temos um papel constitucional a ser exercido. O de fiscalizar, que é o que foi feito, sobretudo pela SEI dos contratos. O Ministério Público tem outro papel muito bem definido na Constituição Federal. Engana-se, senhor presidente, vereador Ranieri Barbosa, vereador Osório Jacome. Engana-se quem pensa que o Ministério Público, ao receber toda esta documentação, iria seguir de uma forma obrigatória tudo aquilo que foi aprovado com relação aos encaminhamentos pela Câmara Municipal de Natal. Não. O Ministério Público teria, como tem, o livre-arbítrio de aceitar ou não os encaminhamentos aprovados no plenário desta casa. A Câmara Municipal do Natal cumpriu o seu papel. A SEI cumpriu o seu papel. Nós aprovamos o relatório que agora será enviado para o Ministério Público, como determina a lei orgânica do município. Não é um desejo meu, não é um desejo de Vossa Excelência, não é um desejo da presidência, não é um desejo da mesa diretora, é o que diz, o que determina, o que manda a lei orgânica do município. Essa história de dizer, de qualquer forma eu vou encaminhar o meu relatório paralelo para o Ministério Público, qualquer um de nós podemos fazer isso. Não precisa ter SEI para encaminhar qualquer tipo de denúncia ao Ministério Público. Aliás, é o nosso papel. Além de ter o Ministério Público para
ajudar nas nossas atividades, já é inerente ao papel do vereador, do legislador, do poder legislativo, fiscalizar e exigir que as providências sejam tomadas. É muito comum, senhor presidente, e já para concluir, é muito comum, e aí sim, com um objetivo, não por parte de todos, pois não gosto de nem prejulgar, nem de cometer injustiças. Mas é muito comum falar o seguinte, porque o vereador da bancada de situação agiu assim, porque o vereador da bancada de oposição agiu assim. Vereador Osório Jacome, eu sempre, no exercício do meu mandato nesta casa, agi de acordo com a minha consciência. Sempre, nunca colocaram nenhum tipo de cabresto no meu pescoço, nem me obrigaram a votar de uma maneira tal ou qual. Sempre votei de acordo com os meus princípios, de acordo com as minhas convicções e fundamentando os meus votos. Não apenas fico sentado na bancada dizendo sim, não, sim, não. Respeito quem o faz. É um direito, ninguém é obrigado a apresentar a fundamentação. Mas eu, no exercício do meu mandato, sempre fundamento os meus votos nesta casa. Portanto, discordo. Hoje, muitas pessoas, até pelas redes sociais, que eu tenho acesso a todas as redes sociais, algumas pessoas, não são todas, dizem porque a bancada da situação aprovou o relatório do vereador Bispo Francisco de Assis. É verdade? Não. O vereador Ranieri Barbosa é da bancada da situação? O vereador Ranieri Barbosa é da bancada do governo? O vereador George Câmara é da bancada do governo? Não. Portanto, não há que se fazer divisão entre bancada de oposição e bancada de situação. O que nós estávamos discutindo era o futuro de um trabalho árduo, de um trabalho difícil, de um trabalho que foi muito bem desempenhado pelos membros da SEI dos contratos, que, caso tivesse sido rejeitado por esta casa, a SEI terminaria em pizza. Mas graças ao bom senso da maioria democrática, das senhoras e dos senhores vereadores desta casa, o relatório e todo o trabalho da SEI não foi e nem será arquivado. Será encaminhado pela presidência desta casa, como determina a lei orgânica do município, para que o Ministério Público possa tomar as devidas providências. O que é que eu chamo de devidas providências? É analisar toda aquela documentação colhida, todos aqueles documentos colhidos pelas audiências da SEI dos contratos, todos aqueles depoimentos, todas aquelas gravações. O Ministério Público vai analisar, ver a procedência dentro do âmbito da sua competência e responsabilidade, porque a nossa nós cumprimos, mas o Ministério Público tem outras atribuições constitucionais, e assim decidir se oferecerá ou não uma denúncia ao Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário acatar a denúncia oferecida pelo Ministério Público, aí se dará início a uma ação judicial propriamente dita. E todas aquelas pessoas, para concluir, senhor presidente, de fato, todas aquelas pessoas que foram mencionadas no relatório do vereador Bispo Francisco de Assis, serão, vou concluir, senhor presidente, muito rapidamente, todas aquelas pessoas não serão condenadas por um ato da Câmara. Nós não temos o poder de condenar, nem eu tenho, nem Vossa Excelência tem, nem o vereador Fernando Lucena tem, nem o vereador Maurício Gugel tem. Nós não estamos condenando ninguém. Todos que aqui vieram na qualidade de depoentes, de prestar esclarecimentos diante dos fatos. Quem vai decidir se a culpa
se há dolo, se há responsabilidade civil, administrativa ou criminal, é a denúncia que poderá ou não ser oferecida pelo Ministério Público ao Poder Judiciário. Portanto, eu acho que a Câmara Municipal de Natal cumpriu com excelência o seu trabalho na SEI dos contratos, aprovando o relatório do vereador Bispo Francisco de Assis, pois, caso contrário, caso o relatório tivesse sido rejeitado, todo o trabalho teria sido arquivado e aí sim a SEI dos contratos teria terminado em pizza, que este claramente não era o desejo da sociedade natalense. Termino, senhor presidente, reiterando para que fique claro, até porque não faz parte do meu perfil. Não estou aqui questionando, nem julgando, nem prejulgando a posição de nenhum vereador nesta casa. Cada um é livre para votar como desejar. Apenas coloco de uma forma firme, de uma forma contundente, de uma forma esclarecedora, de uma forma objetiva, o meu posicionamento e o voto que dei no final da tarde de ontem.